mais um dia de aula especial, entrando ao vivo hoje. Que dia é hoje? Que eu já perdi a noção do tempo. Dia 16 de fevereiro. Dia 16 de fevereiro, às 19h30. Sejam todas muito bem-vindas para mais uma live com uma aula super especial. Quero começar, claro, agradecendo o carinho de vocês, a presença, que é a coisa mais importante, né, para que a gente consiga aí levar todo esse trabalho aí com muito amor e carinho para vocês. Como eu sempre digo, vocês são as responsáveis por tudo isso. Muito especial para vocês. Eu não sei se tem alguém aí que é a primeira vez. Se tiver, seja muito bem-vinda. Eu sou Vivi Prado, eu sou artesã há mais de 20 anos. Sou designer de bonecas e bichos de pano, já ensino desde o ano de 2003, mais ou menos, então tem 20 anos aí ensinando, né? Comecei com as mídias televisivas, depois fui pioneira nesse formato de lives que vocês veem aqui, né? Tem um senhor lá do outro lado, ou uma senhora do outro lado, não importa, dando suporte. Eu comecei com esse trabalho nas redes sociais com muito orgulho, e hoje, gente, com muito orgulho, eu também sou pioneira na criação de uma comunidade que funciona como uma rede social mesmo do artesanato. Então, é um local, uma plataforma onde você entra, onde você pode postar os seus trabalhos, além de ter acesso a todos os meus cursos. São mais de 65 coleções com mais de 120 cursos e mais de 415 aulas, tá? Então, esse aqui é o curso Master que já vai entrar, mas fora esse, tem muita coisa legal de Páscoa lá dentro. Tem, inclusive, um curso, gente, eu achei ele aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse curso aqui, que é a Páscoa Surpresa, é uma peça coringa. Tá ouvindo os trovões? É uma peça coringa, gente. É um ovo de Páscoa, tá? Eu criei essa peça já tem alguns anos, tá? Uma criação de uma historinha de um coelho que tinha as orelhas muito grandes e ele tinha vergonha de aparecer. Minha avó contava essa história para mim. E esse coelho, ele se escondia dentro das orelhas e virava uma bola. Aí eu falei, nossa, podia fazer um boneco dessa história. Mas como é que eu faço um coelho numa bola? E aí fiquei pensando que fosse a orelha. E aí, claro, que vem a inspiração de fazer o quê? Fazer o formato de orelha, lembra o quê? O formato do ovo. Formato de ovo. E aí, então, eu fiz o ovo. São dois, eu fiz o menino e fiz a menina. E aí, quando você abre, né, o ovinho, ó. Quando você abre, olha só. Nossa, isso aqui faz muito tempo, gente. E ainda tem aqui uma cenourinha para colocar chocolatinho. E dá até para que ela carregue também um ovinho de Páscoa, tá? Então tá até amassadinho, porque isso aqui tá guardado há muito tempo. E é uma peça que as meninas que já fizeram, é uma peça que elas mais vendem. Então a Páscoa Surpresa tem a versão feminina e tem a versão masculina aí, super fofo, para você arrasar. Essa peça aqui é muito vendável. Esse aqui é um curso da comunidade, tá lá na comunidade Bonequeiras Fora da Caixa. Vamos colocar. Então, ó, tá vendo? Se esconde. E no fim ele era a historinha, gente, era mais ou menos como se fosse a historinha do Patinho Feio, né? Ele queria se esconder na orelha e virar bola. E, na verdade, ele era um dos coelhos mais... No fim, ele é um dos coelhos mais lindos. e é isso, né? E ainda tinha a vantagem de se transformar em bolinha. E aqui, ele se transforma num ovo. E eu até brinco, será que é um ovo? Será que é um coelho? Porque é um ovo que se transforma em coelho? É um coelho que se transforma em ovo. Essa peça aqui é muito legal para a criançada brincar. Dá para colocar em um ovinho de Páscoa aqui dentro para presentear. Gente, show de bola. Esse é um dos cursos que está lá na comunidade. Eu falei, deixa eu mostrar para as meninas, porque de repente alguém não conhece. Lembrando que esse modelo de bolsinha aqui eu também fui primeira a ensinar na TV. Isso lá, ó, acho que em 2008, sei lá. Eu ensinei o moranguinho, tá? Ensinei a moranguinho. Depois isso aqui virou febre e aí começou a vir até umas que era rosinha, não sei o que, da China, tá? Mas na época eu ganhei uma bolsinha dessa de uma amiga que veio da Austrália, mas nossa, isso foi em 2007, 2008 mais ou menos. E aí
eu fiz, né? Só que a dela era um material diferente, enfim, eu fiz. E aí eu fui ensinar na TV essa bolsinha moranguinho. Eu acho que eu fui mais de uma vez, inclusive. E sempre um sucesso. Aí eu fiz moranguinho, limãozinho, laranjinha. Vixe, fiz uma salada de frutas com essa técnica. E agora a gente vai fazer, então, para a criançada, tá bom? Bom, eu vou passar, gente, anotem aí as medidas, tá? Porque esse aqui não tem molde e vocês vão anotar aí as medidas e os materiais, tá? Ó, então vamos lá. Vou começar pela bolsinha, tá? A bolsinha eu tô fazendo aqui com tecido de tricoline, tá? Então você vai cortar, como é uma bolsinha aqui pequena, tô usando aqui um tricoline de listra estampado. Você pode usar liso, pode usar o algodão cru, né? Não precisa usar o estampado, se não quiser, tá? Então você vai cortar 2 retângulos aí, 2 faixas de 35, um pouquinho mais, porque vai ter as margens de costura. Aqui tá dando 36 por 30. 36 por 30. E depois a gente vai costurar, vai ficar quase 25, tá? Por 30 aqui na altura. Vai ficar 25 por 30 mais ou menos. Então, 2 faixas de tecido de tricoline, pode ser algodão cru, pode ser outro material de 30 por 35, 36, tá? Coloca aí 30 por 35, tá? 30 por 35, 2 vezes, tá? Então, esse aqui é o corpo da bolsa. Para as alças, para as alcinhas, ó, vamos cortar 40 centímetros, 2 faixas de 40 centímetros por 11 de largura, tá? 40 por 11, a gente vai fazer aqui uma parte dobra para cá, outra parte dobra para cá, e depois aqui a gente faz mais uma dobra, para depois passar a costura na máquina, aqui e aqui, tá? Para fazer a alcinha. Então, 2 vezes 11 por 40, que é a medidinha da alcinha. Se você quiser fazer a alcinha um pouco mais curta, pode colocar uns 35, não precisa ser tão comprida como essa, tá? É que essa aqui dá para a criança até carregar aqui no ombrinho, tá bom? E agora, então, a parte que vai formar a cenourinha. Olha só, você vai cortar um quadrado de tecido na cor de cenoura. Aqui, inclusive, eu tô trabalhando com outro tecido, eu tô trabalhando com um plush. Misturar essas texturas dá um pouquinho mais de dificuldade na hora de costurar, tá? Porque um tecido escorrega, o outro não, mas dá pra gente trabalhar. Você pode usar o tricoline aí, que até vai ficar mais fácil. Então, você vai cortar um quadrado de 22 centímetros, tá? Um quadrado de 22 centímetros de tecido de tricoline ou plush aqui. Isso aqui porque a gente tá fazendo uma cenourinha para Páscoa, mas você pode fazer moranguinho, aí você pode também usar a sua criatividade e fazer outros tipos, né, de estampa, enfim, tá? Então, um quadrado de 22 centímetros, e aí você vai dobrar esse quadrado aqui, e aí você vai cortar aqui. E a tia deixou a tesoura lá fora. Que legal, né? Tá lá em cima da mesa, Marcela. Deixei lá na mesa grande. Não trouxe mesmo. E aí a gente divide, então, aqui e vai ficar, então, 2 triângulos. Vai ficar uns triângulos bem maiores que a pontinha aqui que a gente vai posicionar. Mas é bom para sobrar mesmo, pra gente acertar direitinho aí, tá? Os lados. E a parte que a gente vai formar aqui, o passante, nós vamos cortar 2 faixinhas, tá? 2 faixinhas de 13 centímetros. Deixa eu abrir aqui. 13 por 22. 13 por 22. 2 faixinhas de 13 por 22, de tecidinho verde aqui, que é o passante, e para simular as folhinhas. E aí você vai fazer uma dobrinha aqui, tá? Pequena, de 1 centímetro mais ou menos, e aí nós vamos passar uma costurinha aqui para depois dobrar e fazer todos os encaixes, tá? Então, para fazer a bolsinha, é isso aqui, tá? De materiais, direitinho, todas as medidas, anotem aí. Depois a gente tem a carinha do coelho, que aí eu vou ensinar você a fazer o molde, tá bom? E aí, então, a chuva parou, que bom, tô feliz. Aqui, trouxe a tesoura. Vamos, já vou deixar aqui cortado e vamos costurar essas partes aqui, a parte da alcinha, a parte aqui do passante.
Prontinho, isso aqui depois para posicionar aqui direitinho na bolsa, tá? Eu vou fazer o que agora? Vou costurar essa parte aqui do passante, vamos lá. Então, aqui, né? Agora aqui, ó, vou continuar aqui nessa... Ai, ó, deu uma emboladinha aqui, gente, mas é que foi aquela hora que a linha acabou. Dá uma cortadinha aqui, sem soltar nada. Deixa eu tentar, né? Prontinho. Ai, a chuva diminuiu, que bom. E agora aqui, então, eu vou fazer, ó, vou marcar aqui mais ou menos, para vocês entenderem. Daqui da parte da dobra, a gente marca aqui, ó, 2,5 centímetros, tá? Desse lado aqui também. 2,5 tá bom. E eu vou marcar aqui, ó, mais aqui, ó, 2 centímetros, porque eu vou fazer um passante. Você pode até riscar aqui se você quiser, tá? Nós vamos fazer um passante aqui para depois passar o fio. Vou fazer aqui a mesma coisa. Tá? Então vai ficar assim. Por isso que é importante usar a linha na cor, tá? Isso aqui é pra gente passar. E por que eu tô fazendo esse passante? Pra ficar aquele efeito franzidinho aqui na parte de cima, pra gente não matar a folha e dar assim, a impressão da folhinha da cenoura, tá bom? Por isso que eu resolvi fazer esse passantezinho aqui. A gente marca aqui de novo, vamos lá. 2,5 centímetros aqui da bordinha. E aqui, então, eu vou para mais 2,5 aqui, e aqui, então, 2, bora lá. Feito isso, vou reservar aqui para logo a gente fazer a montagem. Eu vou costurar as alças, tá? Então, eu já mostrei, né, a dobrinha tudo direitinho. E vou passar uma costurinha, então, fechando, né, aqui essa abertura. E também passo uma costurinha lá do outro lado. Essa costurinha do outro lado, ela é opcional, tá? Deixar mais estruturadinha assim a alça, tá? Então, é uma pecinha rapidinha de fazer. Dei uma entortadinha aqui, mas tudo bem. Vocês aí costurem devagar. Prontinho. E agora aqui, para ficar mais fácil, antes de fazer aqui a lateralzinha, vamos encaixar essa alcinha já aqui no corpo da bolsa. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dobrinha pequenininha. Claro que você aí vai fazer essa dobra direitinho aí no ferro de passar, tá? Vamos fazer uma e vamos fazer 2 dobras aqui, ó. Tá? Eu vou dar mais ou menos aqui, vai ficar uma dobra de mais ou menos, já vou passar a medida aí pra vocês. Por isso que eu falei que a bolsa, ela fica quase 25 por 30, porque tem essas dobrinhas ainda aqui, tá? Então, ó, entre primeira e segunda dobra, tem aqui, ó, 4 centímetros, tá? Então, você vai fazer uma dobrinha aqui de 1 centímetro, fiz uma de 1, e depois a segunda aqui, de 3, né? Exatamente 3 centímetros. Tá? Então, isso aqui, vou fazer isso tanto de um lado, quanto do outro.
Então, fica tudo acabadinho, bonitinho, ó, tá? Então, já ajeita aqui certinho, pra ficar tudo certinho aqui na mesma altura, tá? Ó, para não ter erro, qual é o maior segredo aqui? É o tecido tá cortado direitinho, retinho, tá? Se você não tem base de corte, régua, cortador, como eu faço lá e é rapidinho, você risca, pega a sua régua e risca e corta com a tesoura, tá bom? Para ficar assim, ó, tudo certinho, que aí vai ser mais fácil de trabalhar e também mais rápido, tá? Deixa eu tirar aqui esse óculos, que nem é o meu. Bom, e agora então, o que a gente vai fazer? Vamos medir para encaixar aqui então as alcinhas, tá? Então a gente pega aqui um lado, vem assim com o mesmo lado, ó, vem aqui, vem pro outro lado bem aqui, tá, ó. Para não entrar com essa alça torta aqui. E vamos deixar de cada lado, mais ou menos, quer ver? Deixa eu deixar mais abertinho. Deixa eu ver aqui quanto. Aqui tá dando 9, normalmente é 8, aqui tá dando 8. Então, peraí. Vamos ver se tá aqui no meio. A gente pode marcar o meio também, né? 8. Prontinho, tá? E aí, então, nós vamos alfinetar. Para que nada saia aqui do lugar. Tá, ó. Então, eu posicionei essa alça aqui, ó. Né? Encaixei aqui pelo lado da dobrinha que tá aqui pelo avesso, tá? Da bolsa. E fui com a pontinha até lá embaixo, tá? Ó. Desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa. Já tenho a guia ali da outra, né? Porque o tecido tá cortado certinho, a dobrinha tá tudo certinho, então eu não tenho com o que me preocupar, certo? Tá bem aqui. Ó, pega assim, tá? Mesma direção e vem. E vamos aqui pro outro lado, e aí a gente confere se tá na posição, mede também, né? Porque uma vez que o tecido tá cortado certinho, não tem como dar errado. 8 centímetros, vai ter que bater aqui exatamente dos dois lados. Vamos ver, vamos conferir, né? Claro. 8. E esse aqui não tá tão, peraí. Tá um pouquinho mais pra cá. Então, é só prestar atenção nisso para que a alça não fique torta. A direção aqui da alça também. Deixa eu ver se tá tudo ok. Isso aqui tá dando mais. Assim. E agora a gente vai passar uma costurinha, tá? Em cada parte aqui, ó. Aqui na base da dobra. Alfineta para nada sair do lugar. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Vou jogar essa parte aqui para cima, tá? Por isso que ela é compridinha mesmo, tá? Porque no fim ela acaba não ficando tão comprida assim. Aí, então, venho para cá, jogo para cá e aí passo outra costura aqui na parte de cima. Já prendendo... Ai, que bom que a linha não escapou. Já prendendo a alça. Tranquilo? Vamos lá? Olha só, tá?
Vamos lá costurar a outra. Tranquilinho, né? Até agora. Essa parte aqui, vamos aqui para outra. Vou costurar aqui a base. Jogo para cima. E passo outra costurinha aqui. Essa minha dobrinha acabou aqui no final dando uma entortada. Mas tá aqui, ó. Tá? Então tá aqui essa parte, a outra parte. E agora, então, a gente vai fazer a montagem aqui da cenourinha. Bora lá, a lateral, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vou medir aqui direitinho, ó. Vai sobrar a parte aqui, né? Porque, na verdade, o que eu vou fazer aqui, ó. Só para mostrar como é que isso aqui vai ficar. Vou colocar... Marcar o meio, isso é super importante, tá? Então, a gente vem aqui, marca aqui o meio certinho e aqui também, tá? Para posicionar, para não ficar torta esse passante aqui, tá? Então, meio marcado, eu venho aqui e posiciono, ó, tá? Assim. Com essa parte aqui para baixo mesmo, tá? Eu vou só colocar aqui o alfinete para segurar aqui primeiro. Na verdade, eu vou costurar essa parte aqui. Peraí que eu já vou ver direitinho aqui a medida que eu quero e já passo, porque passando a medida para vocês, fica mais fácil, tá? Então, eu vou simular uma costura aqui. E aí, normalmente eu faço isso aqui meio que a olho, né? Mas é legal a gente medir, porque aí dá certinho, tanto de um lado quanto do outro. Então, vamos fazer de conta que esse alfinete aqui é a costura. Vou ter que soltar esse aqui, peraí. Perfeito, tá? Vai sobrar um pedação aqui que a gente vai... Vou subir até um tiquinho mais. Alinho direitinho aqui o meio, tá? E aí vai sobrar a pontinha. Então, acho que agora aqui, acho que é a medida certa que eu quero passar pra vocês. Quanto tem que ficar? Ó. Então, medindo do meio que nós marcamos, tem que ficar aqui, ó, 13 centímetros na diagonal, tá? E vai sobrar aqui uma pontinha de mais ou menos 1 centímetro de cada lado, tá? Essa é a posição. Então, agora eu venho aqui, alfineto tudo para nada correr, sair do lugar. E ainda mais que eu tô aqui trabalhando com texturas diferentes de tecido. E esse tecido aqui, o plush, ele acaba dando uma entortadinha, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Olha só, vamos fazer aqui. Vamos costurar primeiro um lado, que aí fica mais fácil depois pegar outra parte que vai aqui, né? Então, a gente coloca aqui direito com direito, pra saber aqui direitinho o lado, né? Que a gente vai montar. Tem que ser aqui. Deixa eu só marcar o meio desse aqui também.
Ó, tá certinho aqui a bolsa. E quanto que eu falei aqui que tinha? 13, né? Aí a gente faz a mesma coisa aqui desse lado, né? Vamos colocar o negócio aqui. Essa parte aqui, ó, né? Assim pra baixo, tudo direito com direito, tá? Olha, solta, esse aqui solta pelinho pra caramba. Ao contrário, né, Viviane? Aqui. E depois nós vamos virar. Marcar aqui o meio. Isso mesmo. Só conferir aqui. Isso. Então, o meio é aqui, eu já sei que é aqui. Entenderam aí, gente, essas marcações que eu tô fazendo? É justamente para dar tudo certo, tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui. Você pode até, se você quiser, passar uma costurinha aqui de segurança nessa parte, mas bem na beiradinha, tá? Para não ter o risco depois de aparecer. Ou se você for boa aí, ó, vai direto que nem eu vou fazer aqui, tá? E aí sobra a pontinha de 1 centímetro lá de cada lado, tá bom? E assim, ó, elas ficam assim, porque depois vai virar pro lado direito. Depois nós vamos unir aqui uma a outra. Vamos lá, costurar aqui então. Aí a gente costura aqui um pé de máquina, tá? Vou entrar um pouco mesmo, porque esse plush aqui, ele é um tecido que, na verdade, ele daria bem aqui para costurar com o tricoline se ele estivesse por baixo, porque o carro da máquina pega ele, estica ele e tá tudo certo. Aqui por cima ele dá uma emboladinha mesmo, tá? É que eu quis fazer com o mesmo tecido, mas se você fizer com o tricoline, você não vai ter esse tipo de problema aqui. Aí vai ficar assim aqui, ó. Deixa eu fazer aqui do outro lado. Eu costuro devagarinho, porque o tecido estica mesmo aqui. Dá uma embolada. Prontinho. E agora, então, o que nós vamos fazer? A gente vai passar uma costurinha de segurança aqui em cada lado. Deixa eu pôr aqui pra não atrapalhar, tá? Só pegando aqui, ó. Vamos lá. Mas bem na pontinha mesmo. Ó, você tá vendo que quando o puxo tá por baixo, eu não me preocupo, porque o transporte da máquina leva, o carro da máquina leva e tá tudo certo. Então, é bem na beiradinha mesmo. Tá? Ó, aí a gente pode já vir aqui, com cuidado para não cortar essa costurinha. Não tá igualzinho aqui esse triângulo, por quê? Porque o tecido, como eu falei, ele dá uma esticada. Se você fizer com tricoline, você não vai sentir isso aqui, tá? Isso não vai acontecer. Então, agora aqui a mesma coisa. Deixa eu tirar esses alfinetes daqui, antes que eu derrube tudo no chão. E aqui a mesma coisa. Aqui entortou bem mais, ó, o tecido ficou pra lá, filha da mãe.
esse excesso aqui para a vida ficar mais fácil na hora de costurar. Nossa, cheia de linha. Bom, agora, que são elas? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, avesso com avesso, lado do direito para fora, para cima aqui, tá? Alinhando aqui tudo bem direitinho. Deu uma sobrada de bico aqui, ó. Aqui ficou meio fora. Mas depois, como a gente vai comer com a costura, isso aqui é entortar na hora que tá costurando, né? Mas tudo bem. Importante que esteja assim, ó. A hora que você for costurar, se você for costurar com o tricoline, isso não vai acontecer. Aí acaba batendo direitinho aqui os bicos. Mas como a gente vai fazer costura pelo lado de fora e costura pelo lado de dentro para acabamento, talvez essa diferença aqui não fique tão grande, tá? Mas é importante isso aqui ter acontecido justamente para que se tenha ideia, né, do que é trabalhar com tecido que estica junto com tecido de tricoline. Dá para trabalhar? Dá, mas corre o risco disso. Bom, eu tô indo direto aqui, mas vamos alfinetar? Vamos alfinetar tudo, tá? Aqui, na verdade, eu teria que entrar um pouco mais na costura para isso aqui ficar mais baixo, mas tudo bem. Aqui, ó, tá quase no mesmo tamanho. Vamos lá. E agora, então, a gente costura pelo lado direito, uma costurinha na beirada, tá? Então, passei aqui essa costurinha e agora, então, vou pôr para o lado do avesso. Essa costura tudo. E aqui, principalmente, com muito jeitinho, né? Porque esse biquinho aqui, ele vai ficar mais grosso, tá? E quando você for passar com a máquina aqui, você passa devagar, né? Principalmente se a sua máquina for a doméstica, tá bom? Aqui. Pode passar ferro direitinho para marcar bem. E agora, então, a gente vem com um pé de máquina ou um pouquinho mais para dentro que o pé de máquina, justamente para que não fique nenhuma costura lá pro lado de fora, tá? Então, eu vou entrar um pouquinho mais aqui, ó, do que o pé de máquina, para garantir que essa costurinha fique toda embutida e aí já fica com acabamento, tá? Então, até aqui antes de acabar, eu venho pra cá. Então, um pouquinho mais que o pé de máquina. A chuva apertando de novo. Prontinho. Vamos ver como ficou. E aí, então, a costura fica, né, com acabamento pro lado de dentro. Sem a gente precisar aqui colocar fogo, tá? Aí é claro que você vai passar direitinho lá no ferro. E agora aqui, então, nós vamos passar... Você pode usar um cordão acetinado ou um cordão encerado, como eu vou usar aqui. Eu gosto mais do acetinado porque ele desliza melhor que esse aqui. E aí nós vamos passar o cordão tanto para um lado quanto para o outro, tá?
passar 2 vezes aqui, ó. Então, quer ver? De cordão aqui vai dar mais ou menos... Deixa eu ver aqui. Eu já passo a medida do cordãozinho aqui. 2 cordões, tá? 2 cordões de 60 centímetros, tá? Então, você corta 2 cordõezinhos de 60 centímetros. E aí, a gente passa aqui para não ter perigo de soltar. E aí, nós vamos passar aqui no passante, ó, no meio aqui, ó, tá? Essa parte aqui sobra, que é para dar aquele efeitinho de babadinho. Vou passar aqui do lado. Ai, será que eu pego aqui? Pego. Que bom. Consegui pegar. E agora aqui eu dou um nozinho aqui nessa pontinha. Na bolsinha de morango, eu fazia um moranguinho para pendurar aqui nessa pontinha desse nozinho aqui. Dá até pra gente fazer uma mini cenourinha de fuxico e também pendurar aqui, né? Os detalhes fazem toda a diferença, né? Agora vamos passar aqui do outro lado. Aí eu começo aqui, né, pelo lado que tá... Não, pelo lado do nó, pelo outro lado. Vamos lá. Normalmente eu não corto assim os fios, sabe? Eu deixo no rolinho para não ter perigo de escapar aqui, ó. Já tô segurando aqui para não correr o risco. Mas dá certo assim também. É só você ter um pouquinho de cuidado, né? Não puxar com tudo. E aí no fim acaba dando certo. Vou pegar aqui a pontinha e dar um nozinho. E aí, estou com os fios aqui. Agora, então, ó, então fica assim, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos jogar, pode dobrar aqui, dobrar essa alça para não... Mas no fim, gente, acaba amassando, viu? Para não amassar tanto. Mas vai amassar, não tem jeito. Aí a gente vai jogar isso aqui para dentro, essa bolsinha aqui. É. E aí a gente puxa aqui as pontinhas, né? Olha só. Bolsinha aí prontinha. A sacolinha para recolher os ovinhos, olha só, para achar os ovinhos, olha que gracinha que fica. E essa ideia do passante, gente, que eu fiz assim, ó, justamente para criar esse babadinho extra aqui. Porque se eu deixasse só a dobra e passasse o cordão ele ia fechar aqui em cima. E aí quebraria esse efeito aqui que fica uma gracinha, né? Aí a gente dá um lacinho aqui. E aí é só a gente fazer uma carinha de coelhinho rapidinha também, que é super facinho de fazer. Que eu já vou mostrar pra vocês. E a bolsinha, então, tá... Ai, detalhe, essa da... Cadê a outra? Ela fica assim, ou você pode deixar as alcinhas dela pra fora também. Se você quiser deixar a alcinha, fazer a alcinha verde, por exemplo, como é esse aqui, você pode deixar as alcinhas para fora. Aí é uma opção, porque aí dá para segurar aqui pela alcinha também, tá? Esqueci desse detalhe.
né? Que aí dá para levar assim, ó. Dá para pegar aqui e levar a bolsinha aqui no braço. Pode deixar a alcinha para fora. Olha que fofinho. Aliás, a ideia é isso aqui, deixar a alcinha assim para fora. Deixa eu pôr essa daqui para fora também. A gente esquece das coisas, gente. Por quê? Puxa a alça aí para fora. Pronto. E aí até a gente consegue enfiar melhor com a alcinha para fora, né? Olha, tá piscando a luz, gente. Se escurecer tudo, é a força que acabou, hein? Pelo menos eu terminei a bolsa. Ui, estão vendo aí piscar? Ai, 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 ainda bem que eu terminei. Por exemplo, perguntaram se pode fazer com feltro. Ou, de repente, com um tecido um pouco mais robusto para aguentar o tranco. Pode? Então, gente, pode fazer com o feltro. O feltro hoje é fininho, né? Tudo bem. Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade na hora de desvirar. Porque o feltro ele não vai ficar tão fofinho, tá? Tecido mais robusto, não. Mais encorpadão assim, não, né? Não, por quê? Porque não é uma sacola para carregar peso, é uma sacolinha para criança. Pode fazer? Pode fazer. Se você quiser fazer essa sacola para adulto maior, é só você aumentar as medidas. Faz aí as medidas e você aumenta. Aí você pode usar uma lonita, né? Aquele algodão mais encorpado, tranquilamente. Ó, a Adriana com boas ideias aqui. Ela falou assim, pode fazer umas texturas na cenoura antes de costurar? Pode. Com certeza, vai ficar bem bacana. Sim. Um desenho maroto, tipo um... Como é que chama lá? Vou colocar umas coisinhas. Igual eu fiz nessa daqui, essa muito cenoura legal. aqui. Gente, essa cenoura aqui, eu fiz, tá vendo? Esse tecido era amarelo. E eu pintei com giz pastel e eu fiz toda essa textura aqui, eu fiz com Sério? linha. Não era assim? Cara, nem eu sabia disso. Pensei que o tecido fosse desse jeito. Não. Cara, que legal, tu pintou? Eu pintei e eu que fiz as ranhuras. Caraca, aqui, na verdade, velho. foram costuras. Eu risquei a lápis, eu fiz essa cenoura com manta acrílica e aí eu fiz toda essa costura que tá aqui. Isso aqui tudo foi feito e foi pintado. Nossa, que Ficou legal. A Cíntia perguntando aqui se pode usar. Essa até eu responderei. Se eu estiver errado, eu vou tomar uma bronca. Mas vamos deixar certo. A Cíntia Correia perguntando se você pode usar fita fina no lugar. Eu acredito que sim. Sim, pode. Pode usar fita fina, pode usar o cordão acetinado, que eu gosto bastante porque ele desliza mais gostoso. O cordão acetinado, ele desliza mais facinho, sabe? É mais fácil, apesar dele ser mais grossinho, ele é mais gostoso de mexer, assim, porque ele abre e escorrega fácil. Então, esse aqui já nem escorrega tão fácil, esse aqui que eu usei. Gente, pelo amor de Deus, olhinho, de verdade. Olha isso aqui, ó. É uma carinha que você pode pegar na internet, ou você pode riscar. É um círculo de 4 centímetros de diâmetro, tá? Você pega aqui um papel. Eu não sei o que era. Mas, por exemplo, você tem aqui um papel, deixa eu ver quantos de diâmetro tem isso aqui. Essa aqui tem 4. Ó, então, vamos colocar aqui na metade, né, para ficar mais fácil, para não ter que cortar o círculo todo. Ó. A gente risca aqui, meio círculo. Tá? Então, fica aquela coisa bem redondinha mesmo. Aí, a gente dá um espacinho aqui. E vamos colocar com essa orelhinha, deixa eu ver quanto eu coloquei. Até a orelhinha você pode fazer separada até, se você quiser, 4 centímetros. Então, 4 centímetros a partir daqui, opa. Eu já sei que é aqui mais ou menos a altura da orelhinha, né? Então, você pode começar, você que tem dificuldade, até fazer, de repente, até meio que um triângulo, que uma orelha de gato aqui, ó, tá? Pegando aqui a lateral. E aí, você vai arredondando aqui as pontinhas, ó. Tá? Você pode tanto fazer uma orelhinha assim retinha, como você pode também fazer uma orelhinha tipo mais fininha aqui e mais larguinha aqui. Você vai criar o seu coelho, tá? Ó. E aí você vai recortar. Então, é super fácil. É um círculo e a orelhinha aí que você vai montar, gente. Isso aqui é muito facinho de fazer, tá? Você já sabe que o tamanho aí é 4.
com mais 4, ele vai ficar aqui com 8. Claro que depois das costuras e tudo, ele vai ficar um pouquinho menor, né? Eu achei que esse aqui até ficou mais bonitinho que esse, ó. Olha só, esse aqui eu cortei assim, ó, a olho. Esse aqui eu peguei a medida, a bolinha certinha, tá? Olha como ficou mais bonitinho. E aí, o que eu fiz? Eu risquei esse aqui é um Uniflock, tá? Deixa eu cidade pro lado daqui. Aí é só posicionar aqui. Aí a gente vai fazer o quê? E a gente risca. Tá piscando a luz, gente, mas já deu para ter noção aqui do que é a coisa, né? E aí nós vamos costurar, e como esse coelhinho ele vai ser costurado aqui nessa parte da frente da bolsinha, a gente vai fazer uma abertura aqui na parte de trás, tá? Em um dos lados, depois de costurado. Agora eu vou pegar o óculos aqui velho mesmo. E vamos nós. Deixa eu só... Peraí. Pra não dispersar tecido, né? E a gente tem que aproveitar tudo. Alfineta, claro, para que nada saia aí do lugar. E a gente vai costurar no risco. Toda a volta, tá? Vamos lá. Vai devagarinho, né? Pra não, principalmente devagarinho, gente, aqui na lateral. Porque o que acontece? Às vezes a gente sai e já aconteceu de você riscar, mesmo com o molde, costurar, e um lado ficar com uma saliência. O que acontece? Às vezes, quando a gente corta o molde e na hora de riscar, um lado fica diferente do outro. Então, se o seu molde não estiver certinho, às vezes acontece isso, viu? Tipo assim, riscou um lado, vira o molde. Aí o outro lado vai ficar igualzinho. Aí você pode costurar no risco direitinho, que não vai ter nenhum problema, tá? Eu vou devagarinho mesmo, para que o coelhinho não fique todo torto. Prontinho. Agora a gente recorta. Dá os piquezinhos aqui nas curvinhas, com cuidado para não cortar a costura. E agora a gente pega aqui um lado, né, uma camada, e a gente abre. Aí é só desvirar. Então, costurado direitinho, cortado, deixando a margem direitinho, porque às vezes acontece, né, de cortar tão rente que na hora que vai desvirar, descostura, né? Fura vaza aí a costura e aí dá uma alegria na alma ter que costurar de novo, né? Ó, então, tá aqui prontinho, a gente coloca um pouquinho de plumante aqui só na parte
da cabecinha, a orelhinha não carece de plumante, tá? Que ela fica mais molinha e bonitinha. Deixa aí essa carinha bem fofa. Esse aqui eu enchi mais que o outro lá mesmo, mas vai ficar mais bonitinho, tá? E aí fica mais fácil também para poder colocar a miçanguinha e tudo mais. Deixa eu pegar aqui uma linha pra gente fechar aqui a abertura na parte de trás. Vou dar uns pontões aqui, nem precisa ser ponto invisível não, tá? Vou fazer aqui, mas essa parte vai ficar aqui para baixo, a gente só precisa mesmo fechar aqui essa aberturinha. Ó, tá? Então tá aqui, tá bem firme, uma gracinha. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha preta para costurar a miçanguinha. E fazer o focinho, eu fiz um xizinho. Você também, não quer fazer xizinho? Corta um pedacinho de feltro pequenininho, um triângulozinho, coloca aqui. Ou borda, aí você faz como você achar melhor, tá? Se quiser... Até dá para fazer, até dá para fazer com essa linha aqui também, se quiser fazer um bordadinho, fica legal. Deixa eu pegar uma agulha legal aqui. Mais grossa, mas... Olha, chuvinha, hein? E ó, dá para bordar com a linha 100% poliamida aqui, hein? Que é a linha... Pode ser com a linha de bordado também, mas com essa linha fininha aqui, só para fazer um pontinho cor-de-rosa, fica show. Então, se quiser marcar com um alfinetinho aqui o meinho, a gente marca, né? Vai ficar mais fácil. Aí eu entro aqui, ó. E aí, então, você pode ir... Opa. Bordando aqui, fazendo pontinho cheio. E fazendo aqui a focinha do coelhinho. Ou você pode colar um pedacinho de feltro. Aí você decide o que você quer, fazer, tá? Deixa eu voltar aqui. Opa. Ai, não dá não, por favor. Quiser filtrar também com um pedacinho de lã acrílica rosa, também pode, sem problema nenhum, tá? Então, fiz aqui, ó, um bordadinho de nada, porque ele é bem pequenininho mesmo. Arremata aqui. Eu não preciso ter a preocupação aqui de beleza aqui na parte de trás, porque essa parte ela vai ser costurada, não vai aparecer, tá?